Fala Corinthians, como é que você tá? Tudo certo? Estamos quase no final dessa 31ª rodada, vários jogos aconteceram ontem e no sábado, restando apenas Cuiabá e Corinthians e Vasco e Bahia. A tabela está meio a meio, metade boa e metade ruim pro Corinthians, e vai depender do jogo de amanhã, vai depender do Corinthians para transformar ela em boa ou ruim. Vem aqui para a tela do meu computador e vamos discutir essa rodada até o momento. Cá estamos, meus amigos. Jogos que já aconteceram pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio ganhar do Atlético Goianiense já era esperado, né? Os caras já estão rebaixados, até começaram vencendo, mas aí não tem muito o que fazer e o Grêmio já se encaminha para se livrar dessa luta contra o Z4. Esse jogo aqui foi um dos ruins pra gente na rodada. Vitória ganhou do Fluminense, com inclusive um pênalti polêmico, hein, cá entre nós no final da partida. E por que essa vitória foi ruim? Beleza, segurou o Fluminense? Segurou. Só que o Fluminense, se ganhasse também, seria mais um time já a se livrar desse Z4. E, meus amigos, vamos pensar o seguinte, nós não temos que ser superior a toda essa galera aqui pra gente querer segurar todo mundo lá embaixo, por exemplo. A gente tem que ser melhor do que dois times desses, porque Cuiabá e Atlético Goianiense já estão no Z4, já estão definitivamente na Série B. Então o Vitória ter conseguido se desgarrar um pouquinho e mesmo que manter o Fluminense lá embaixo não foi um bom negócio pra gente. Um empate e até mesmo uma vitória do Fluminense seriam melhores nesse caso aqui. Outro resultado, vamos ver, importante foi a vitória do Flamengo. Agora sim, o Juventude 2-3 rodadas atrás estava aqui, ó, 12º, 13º, e eu fiz aquele levantamento das tabelas mais difíceis dos times que estavam lá embaixo. E eu coloquei que Juventude e Criciúma tinham tabelas dificílimas pela frente. Então, mesmo o Criciúma estando aqui ó, com 37 pontos, não está totalmente livre porque seus jogos são muito difíceis até o final do campeonato. E beleza, esse jogo do Flamengo foi um dos bons da rodada. Bora pro próximo. Aqui o Atlético Paranaense ter ganho do Cruzeiro. Putz, aquela expulsão, hein? Tem que ser investigada. Rola a bola e o cara tentou dar um soco num, não achou, já deu uma cotovelada no outro com 3 segundos, cara. Que maluquice foi essa? Eu nunca vi isso na história do futebol. Tem que ser investigado isso, hein? E como se não fosse apenas um jogador a mais para o Atlético, também o Cruzeiro jogou com reserva. Pô, Tia Ramiro, Matheus Vital no time. Não era de se esperar outra coisa que não a vitória do Atlético Paranaense. E aí os caras com um jogo a menos ainda conseguiram sair da zona de rebaixamento. E a tabela do Atlético Paranaense é uma das mais fáceis, junto com a do Corinthians e do Bragantino, até o final da competição. Eu já fiz esse levantamento, vou deixar o link aqui do vídeo na descrição e também no izinho para você acompanhar se você ainda não assistiu. Bombou, hein? Tá com mais de, ou cerca de 50 mil visualizações, é muita coisa aqui pro canal. Seguindo, outro jogo bom. Bragantino perdeu pro Botafogo. No finalzinho o Botafogo conseguiu tirar essa vitória. Bom porque o Botafogo reassume a liderança e também bom porque segura o Bragantino lá embaixo. E é um dos times que o Corinthians pode passar com uma possível vitória amanhã. Criciúma e São Paulo foi aquele resultado médio. Claro, melhor ainda se o São Paulo tivesse vencido, mas também não deixou o Criciúma disparar na tabela e como a tabela deles é muito difícil, ainda estão sim na briga para escapar do Z4. Ou seja, 2 resultados ruins, o Vitória e o Atlético ganhando, e 2 resultados bons, o Juventude perdendo e o Bragantino perdendo. Agora vai ficar por conta do Corinthians contra o Cuiabá amanhã, que se vencer a gente passa 3 times e vai para 15º, ultrapassando o Juventude, Bragantino e Atlético Paranaense, ficando com os mesmos 35 pontos do Vitória, só ficando atrás deles por critério de desempate aqui, que é o número de vitórias. O Corinthians tem apenas 7 e o Vitória 10. Mas de toda forma a gente já consegue respirar fora desse Z4 para ter um jogo dificílimo na próxima rodada contra o Palmeiras em casa. Então vai depender tudo desse próximo jogo do Corinthians para que essa rodada seja boa ou ruim, né? Vamos ver. Tomara a Deus que seja boa. E como que a gente vai enfrentar o Cuiabá amanhã? Vamos ver algumas estatísticas, algumas informações importantes para o jogo da manhã? Bora lá. Estamos aqui na tabela atualizada do Campeonato Brasileiro. Algo muito importante é para ver o desempenho em casa, então vamos ver em casa como é que tá o desempenho. O Corinthians vai muito bem em casa, só que não vai ser o caso do jogo de amanhã, né? É na casa do Cuiabá. E olha como que o Cuiabá tá como mandante nesse campeonato. Muito mal, à frente apenas do Atlético Goianiense. Então eles são fracos em casa. Porém, a gente fica animado. Pô, beleza, a gente vai pegar um adversário que é fraco em casa. Só que olha o nosso desempenho fora de casa. Como visitante, o Corinthians
é o pior visitante do Campeonato Brasileiro. E é isso daqui que está nos colocando no Z4 até o momento no Campeonato Brasileiro. A gente tem que mudar urgentemente isso e nada melhor do que pegar um mandante fraco no próximo jogo para a gente melhorar esse quesito aqui. E, por exemplo, se a gente ganhar amanhã, a gente só fez 6 pontos fora de casa. A gente já vai para 9 pontos e já cola nesses times aqui para tentar sair do Z4 de times visitantes. Então a gente tem que melhorar, mudar essa chavinha do desempenho fora de casa, conseguir alguns pontos extras, porque a gente teve 11 derrotas, 3 empates e apenas uma vitória. A gente tem que conseguir essa segunda vitória para mudar esse desempenho fora de casa e aí sim conseguir escapar da tabela. O desempenho nosso em casa é mediano, não é ruim, mas fora de casa tem que ser melhor. E qual que vai ser a possível, provável escalação para o jogo de amanhã? Acredito eu que vai entrar novamente num 4-4-2 e tomara que o Vampirão não fique maluco e mude o esquema para colocar aquele 4-2-3-1 na teoria que na prática não está funcionando no Corinthians. Então acredito eu que vamos assim, hein? A gente vai com o Hugo Souza no gol, a gente vai voltar com o Mateuzinho na lateral direita, André Ramalho e Kaká serão os nossos dois zagueiros aí, talvez, pode ser que seja um Gustavo Henrique, mas acredito que vai o Kaká, Matheus Bidu na esquerda. Aí, meus amigos, com a lesão do Martinez, quer queira ou não, quer goste ou não, Ranieri terá que ser o nosso volante e marcador. Infelizmente ele está numa baixa, numa decrescente. Ele começou o ano muito bem no Corinthians e foi perdendo espaço. Porém, a gente precisa de um jogador dessas características para ter no jogo e apenas o Ranieri que se apresenta dessa forma. Ranieri ou Rian, enfim, um dos dois pode ser o titular nesse jogo, jogando nessa função. Os outros dois homens de meio de campo, Charles e André Carrilho, e fechando o meio de criação com Rodrigo Garro. Atacantes são eles, que estão se conversando muito bem. Memphis Depay e Yuri Alberto. Será o primeiro jogo do Memphis fora de casa. E fora de casa, bem um entre aspas, porque o Cuiabá, tenho certeza que vai ter pouquíssimos torcedores a favor, realmente apoiando. Tenho certeza absoluta que o estádio vai ter um domínio completo de corintianos. Apesar que eu acho que não pode e nem deve, né? A galera que mora aí no Mato Grosso não vá com a camisa do Corinthians, que pode dar ruim no setor de torcida adversária ao nosso. Porém, eu tenho certeza absoluta que vai muito, mas muito corintiano infiltrado nesse jogo aí. E até mesmo alguns antes para ficar secando a gente, né? A gente precisa jogar com esses dois homens de frente e não ficar abrindo dois caras aqui, porque o Romero não tá com uma criação legal. O Yuri Alberto, beleza, até fez um gol abrindo pela esquerda no jogo contra o Racing, mas ele jogando em parceria com o Memphis, essa dupla tá funcionando muito bem, os dois estão se encontrando muito bem. Tanto que o primeiro gol foi um desse indício, o Memphis pegou, tirou dois caras, chamou mais três, abriu espaço pro Yuri finalizar de cavadinha. E só de assistências do Memphis pro Yuri já foram 3, e poderia ser 4 se não fosse aquele gol anulado por cabelinho do Yuri de cabeça. Então essa dupla tem que ser reeditada por mais minutos possíveis e jogando com essa escalação, com essa formação aqui. Eu sei que o Rodrigo Garro tá sendo um dos melhores meias do Campeonato Brasileiro, porém os últimos jogos, não sei se é cansaço ou perdeu realmente um pouco de performance, então talvez dar mais minutos inclusive pro Coronado também, caso o primeiro tempo do Rodrigo Garro não seja satisfatório. Pô, faz a substituição quanto antes, Vampirão. Vamos acelerar. Vamos ser mais ativos nas substituições e pensar um pouquinho, meus amigos. Se a gente tá jogando melhor com essa formação tática, não vamos alterar que tá dando bom assim. Me ajuda até ajudar, Vampirão. E caso você queira uma peita de responsa, a Bando Store é um divulgador de links que você pode vir aqui, escolher a camiseta que você curtir com preço justo. Vendedores de confiança também, se clica, vai ser redirecionado e vai realizar a compra diretamente com os vendedores. Beleza? Tem muita camisa massa aqui, inclusive essa daqui, ó, que eu tô vestindo é exatamente essa que tem aqui embaixo. Então, muitas alternativas maneiras para você adquirir a sua. Além de produtos personalizados também. Se você chegou até o final desse vídeo e ainda não é inscrito, tá de vacilação, pô. Se inscreve aí, a gente já bateu 20 mil inscritos. É muita coisa aqui no canal em pouco tempo. A gente começou o canal em setembro. Em 2 meses a gente já tá com esse número absurdamente incrível. Então seja mais um
parte aqui do nosso time. Amanhã, no decorrer da semana, teremos muito vídeo falando de Brasileirão e também de jogo de volta na Copa Sul-Americana, que o Corinthians está vivo, meus amigos. Não desacredita do Corinthians. Lá na Argentina, o Corinthians faz façanhas incríveis e com times medíocres. Estamos com um time bom. É só o Vampiro acertar na escalação que a gente consegue chegar a essa final inédita da Copa Sul-Americana. Então, vamos falar bastante sobre isso no decorrer da semana. Seja muito bem-vindo no canal. Forte abraço e amanhã é nóis. Vai Corinthians, meus amigos.